Hoje a Lígia Guerra vai conversar com a gente sobre aquelas pessoas que têm uma baixa estima por causa da aparência, porque se acham feias. E não é só uma questão de vaidade. Um complexo pode fazer alguém perder oportunidades importantes na vida, seja no trabalho ou nos relacionamentos pessoais. Lígia, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. É ótimo estar aqui, bom dia, Soler. A escolha desse tema veio, na semana passada a gente falou sobre beleza, muitas pessoas entraram em contato. Recebemos até o e-mail de uma menina de 9 anos, ela disse que ela não é adulta, que a mãe dela disse que ela é pré-adolescente, mas ela disse que não sai de casa nem para lanchar com os amigos porque ela se acha feia. E um outro e-mail que chamou a atenção também é de uma professora que deu aula durante 40 anos e ela pede a sua ajuda para conscientizar as jovens, que ela vê quantas jovens perdem oportunidades, perdem o prazer da vida por questão da beleza. Ela mesma diz que hoje, aos 67 anos, ela vê como ela foi tola. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Pois é, Gisele, a gente começa a ficar bastante preocupado, porque você vê quando uma menina de 9 anos já está tão precocemente refletindo sobre essas questões, você imagina como o meio dela também deve oprimi-la de alguma forma, como deve ter muita comparação. Então, assim, primeiro agradecer essas pessoas que escreveram. Eu vejo que ela já é uma batalhadora por ter força aos 9 anos de estar mandando e-mail, pedir ajuda. E orientaria ela a conversar com a mãe, com alguém da confiança dela, uma tia, uma professora, se ela sentir que ela está precisando desse apoio, para que essas pessoas possam, então, quem sabe, levá-la até um psicólogo, até darem um apoio a elas próprias, de alguma forma. E aos pais que estão nos assistindo, a perceberem que nós vivemos numa dualidade social, que é muito valorizada a beleza, mas nessa idade pouco se fala nela. Você percebe, por exemplo, que as adolescentes vão criando uma consciência bastante cedo da beleza, mas as crianças, elas ficam meio num limbo emocional. Elas começam a perceber que os amiguinhos valorizam certas coisas, mas não sabem muito bem como lidar com isso. Então, você que é pai e mãe, brinque com o seu filho, leve ele na frente de um espelho, faça ele apontar para você o que ele gosta dele, dos olhos, da mãozinha, da boca, da voz, dessas coisas que são tão bonitas em cada criança, porque a gente passa valores e a gente acaba, às vezes, esquecendo que a imagem também é importante. Até porque o que é belo pode ser bonito para uns e não para outros, Talvez a criança, o adolescente, já tenha que entender isso, que a beleza é um conceito que você acaba adquirindo de acordo com a cultura que você está presente, se essa cultura exige a magreza ou exige o cabelo X ou Y, isso aí também tem que ser trabalhado dentro de casa já desde pequeno, desde adolescente, criança. Tem sim, Soler, até porque se você olhar bem, por exemplo, as bonecas, elas têm todo um padrão de beleza já, que é transmitido de forma inconsciente, subliminar para a criança. Então a criança vê aquela boneca, ela imagina que aquilo é ser belo. Aí a criança passa na frente de uma banca de revistas em que ninguém tem nenhum tipo de expressão, ela não entende que aquilo é um Photoshop, que aquilo teve uma correção. Então, os pais explicarem isso. E, principalmente, esse diálogo de valorizar mesmo a diferença, porque a gente valoriza muito o que é igual e o que é diferente vai ficando de lado. E essas características que nos tornam diferentes é que no futuro realmente vão, muitas vezes, impulsionar até nossas carreiras, sejam elas a beleza, sejam os nossos talentos, as nossas características pessoais. Isso é muito importante. Essa adolescência é meio comum que as meninas e meninos também, você comentou que recebeu bastante e-mails de homens que dizem que se sentem feios, eles se sentirem meio patinhos feios, assim, Agora, acho que o problema é quando isso continua. É lógico que é um momento sofrido e que dá para ser amenizado quando entende-se a beleza da diversidade. Mas acho que o problema maior é quando isso vai para a vida adulta também. Uma mulher ou um homem que nunca resolve isso, que nunca se vê bonito, independente de não seguir um padrão, independente dos defeitos, Perfeito, Gisele. E você veja que hoje é bastante comum isso. Eu, esses dias, estava fazendo uma palestra em que tinham 700 e poucas mulheres no auditório. Pedi para que elas levantassem a mão, aquelas que estivessem de bem consigo próprias fisicamente, porque nós estávamos nesse momento da palestra. De 700 e poucas mulheres, nós não tivemos mais de 70 que ergueram a mão. Então, aí a gente foi procurando explorar o que está acontecendo e a gente vê isso mesmo, pessoas, homens também, que não estão felizes consigo próprios e se intimidam com isso, deixam, por vezes, se aproximar de pessoas que até
tem interesse neles, mas que pela insegurança da própria pessoa ela se bloqueia, ela deixa de ter amizades, ela deixa de criar oportunidades para a vida dela. Já tive contato com pessoas que falaram que deixam de sair de casa no final de semana porque não gostam da própria aparência. Ou seja, é grave. A gente pode aparentar que não, mas é grave. Isso acaba criando certos bloqueios. Entender que beleza é algo que é construído como inteligência. Invista em você. Veja qual é o seu estilo e pense que beleza tem muito mais a ver até com uma questão de atitude, porque nós termos atitude na nossa vida nos torna interessantes. Postura isso é da vida, né, Lígia? Com certeza, isso é fundamental. Obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Eu que agradeço, até semana que vem. Até semana que vem, obrigada, Lígia.